Boa tarde, good afternoon. Eu vim falar com vocês um assunto que aconteceu hoje pela manhã com uma cliente minha. Ela ficou muito tempo parada, né? Muito tempo, esse período da quarentena, né? Ela ficou sem se exercitar. E ontem, a partir de ontem, ela tomou a decisão de voltar a pedalar. Então ela preparou a bicicleta dela, preparou a bike dela direitinho, pegou todos lá os apetrechos lá, os acessórios, né? E ela fez um pedal aí de 40 minutos, 35, 40 minutos mais ou menos. E ela falou que ficou se sentindo super bem, muito animada, estava muito focada, ficou com muita energia, se sentiu super bem a manhã toda, o dia todo. Mas o que aconteceu? Quando ela foi, aí ela dormiu e hoje ela falou que acordou muito animada, querendo fazer de novo. E ela disse que a primeira pedalada que ela deu, ela parecia que estava fincando agulhas nas pernas dela, de tanta dor que ela sentia. E ela não conseguiu pedalar hoje nem 15 minutos, ou seja, nem metade do tempo que ela conseguiu ontem, devido a essa dor. Então ela veio conversar comigo, veio almoçar comigo e conversou a respeito disso. Então eu expliquei para ela como que esse processo acontece. Pelo fato de ter ficado parada muito tempo, né? E como que o pedal exercita, qual o tipo de musculatura que esse pedal exercita, né? E o porquê dela ter sentido tanta dor, que nada mais é do que o acúmulo, né, de ácido lático, que é o resultado do exercício, da respiração do músculo, que acontece internamente, que na verdade nós chamamos de fermentação, né? Que ela não respira, é o tipo de respiração, né, do músculo que é chamado de fermentação. E o resíduo dessa fermentação é exatamente o ácido lático, que ao se acumular vai trazer essa dor. E expliquei para ela que se ela continuar fazendo, isso vai ser amenizado. Por quê? Porque o músculo vai se adaptar ao exercício que ela está fazendo. Porque nada mais, nada menos que 3 ou 4 meses parada, ela meio que descansou a musculatura. Então, esse exercício forte gerou, então, esse movimento que causou essa dor, pelo fato de ter ficado parado e exercitou a musculatura que estava parada, exercitou a musculatura que no dia a dia nós não exercitamos, né? E por que eu estou te contando isso? Estou te contando isso porque eu fiz essa explicação para ela e fiquei pensando a mesma coisa em relação ao aprendizado da língua, né? Que no nosso caso aqui a gente fala o inglês, a gente ensina o inglês, a gente aprende o inglês. Com o aprendizado do inglês é exatamente a mesma coisa, tá? Como nós somos brasileiros, né? Nascemos no Brasil, nossos descendentes, né? Pais, nossas gerações anteriores são brasileiros, né? Em alguns casos, outros até têm uma descendência de outros países, mas são brasileiros, né? E aprenderam a falar o português desde criança. Então, o que acontece? A gente exercita desde criança uma musculatura do rosto, da boca, da língua, né? E principalmente da garganta, né, do nosso aparelho vocal, para falar o português, desde criança, né? Então, quando a gente decide, principalmente depois de adulto, já aprender uma outra língua, seja ela qual for, vai exigir de nós um movimento totalmente diferente do movimento que a gente tem, do movimento que a gente faz para falar a nossa língua mãe. E isso às vezes fica difícil para algumas pessoas entenderem, porque alguns alunos falam assim, eu até falo, mas eu acho tão feio, não fica uma coisa bonita igual quando você fala tão bonito, você fala tão leve, tão suave, e eu gostaria de falar assim também. Então eu adoto o que com ele? Eu adoto o que com esses alunos? Eu adoto uma metodologia de trabalhar a pronúncia deles. E os primeiros exercícios para a pronúncia estão relacionados com o movimento da musculatura, com a utilização de uma musculatura totalmente diferente da que a gente usa para falar português, né? E eles sentem essa diferença, eles falam que cansam,
que gera até um bloqueio, tipo, ai, cansei de repetir esse exercício. E eu falo para eles, precisa repetir. Isso é a mesma coisa da academia. E aí eu explico para eles qual é a relação disso, que realmente eu explico para eles que vai estar mexendo com a musculatura totalmente diferente do que eles estavam acostumados a falar português. E isso que gera o desconforto. Mas, como nós sabemos, é necessário que nós possamos entender que precisamos sair dessa zona de conforto. Porque se a gente realmente se mantiver, no mesmo caso lá da minha cliente que ficou sentindo dor por causa da bicicleta que ela pedalou, né? E ela preferir, de repente, falar, não vou pedalar mais não, porque eu tô sentindo tanta dor que eu vou parar. Todas as vezes que ela tiver que fazer um movimento desse, ela vai ter a dor todinha de novo. Então, o que é melhor? Começar fazendo, continuar fazendo, começar todos os dias a melhorar isso aí. De dar uma diminuída, ver o resultado, sentiu que se adaptou, vai aumentando devagar. Foi isso que eu expliquei para ela. E eu explico a mesma coisa em relação ao inglês. Faça os exercícios de voz, faça os exercícios de musculatura. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando só sobre os movimentos que a gente faz. Não vou fazer um monte de movimentos aqui durante essa live que eu estou fazendo só para explicar teoricamente, mas eu vou fazer isso para a gente estar vendo como que isso acontece na prática, tá? E precisa repetir esses movimentos, precisa exercitar a boca, a língua, a voz, a parte da garganta, quais os sons que são mais aqui do lado de fora da boca, quais os sons que são mais aqui na garganta, quais os sons que são um pouco mais para baixo, em ordem, para poder conseguir articular e falar o inglês com o accent, ou com o sotaque realmente americano ou britânico, seja lá o foco que a gente estiver tendo. Mas das questões que a gente precisa pensar e analisar, quando a gente sente que está falando, mas não está bonito, está falando, mas não está attractive, não está atraente a nossa fala, não está suave a nossa fala, comece a pensar sobre a articulação e os exercícios de voz que são necessários. Porque definitivamente eles movimentam músculos totalmente parados em nós desde crianças. E isso vai levar um tempo para a gente se adaptar, não tenham dúvidas disso. Então, se você está começando agora, ou até já fala, mas tem vergonha do seu sotaque, porque acha que está muito abrasileirado, está muito aportuguesado, é exatamente aí que está o nosso calcanhar de Aquiles. É querer falar inglês com os mesmos movimentos vocais, com os mesmos movimentos de músculos que nós praticamos para falar português. Então isso fica essa coisa com essa coisa muito pacata, muito que os alunos falam que é feio, né? Não tá bonito, não tá suave, tá? Então essa é a dica de hoje, essa diferença de trabalhar a musculatura para ter um sotaque mais americanizado ou um sotaque mais britânico, seja lá o foco que você estiver buscando para o seu aprendizado. Tá ok? E comparando isso com a academia, a nossa aula de inglês, as nossas aulas de conversação principalmente, são totalmente comparadas a uma academia. É onde a gente precisa ir, a gente precisa fazer, a gente precisa insistir, se doer, se cansar, se tiver bloqueio, vamos para cima e vamos quebrar esses bloqueios, porque se eu conseguir fazer, vocês também conseguem, entendeu? E se ninguém tiver conseguido fazer, porque o nosso slogan é esse, né? Se alguém fez, eu consigo fazer. Se ninguém fez, eu vou ser o primeiro para alguém me seguir. Então, vamos ser firmes nisso aí, tá? A gente vai continuar aqui trazendo dicas para vocês. E fico muito feliz de a cada hora estar podendo ter esses insights e estar postando aqui para vocês. Tá ok? Então tenham uma boa tarde, boa prática aí no inglês. Se precisarem de ajuda, podem falar aqui comigo. Fale aqui nos comentários como que foi para você. Se você fez algum exercício diferente ou se você usou alguma dica de outro professor, de outro instrutor. Vamos compartilhar para nós continuarmos com o nosso ato de transbordar na vida uns dos outros. E ó, tamo junto até depois do fim. Bye, bye!